Você provavelmente já passou por isso. Está andando pela internet, vendo as coisas e aparece uma imagem. Só quem teve tal coisa na infância teve uma infância de verdade. E ao se deparar com essa imagem, bateu aquele calorzinho, aquela coisa boa, aquela sensação de voltar no tempo. Pois é, o nome disso é nostalgia. Talvez você não saiba, mas a nostalgia ela é considerada uma emoção complexa. Como assim, você pode estar se perguntando? Ela é complexa porque ela trabalha com dois aspectos que podem ser contraditórios. Um aspecto concreto e um abstrato. O aspecto concreto é a sensação que ela vem quando você recorda de algo que você vivenciou. Por exemplo, você vê um desenho passando na televisão ou no seu streamer, né? E aí você fica, nossa, é um desenho da minha época, e aí você relembra daquilo. Ou quando você está conversando com seus amigos, eles comentam de algo que aconteceu lá atrás e que você vivenciou e que foi legal. E aí você fica feliz por resgatar essas sensações. Porém, o lado abstrato, ele tem a ver com o deslocamento do seu eu no tempo e no espaço. Parece estranho, mas vamos explicar um pouquinho melhor. Quando você vivenciou determinadas coisas, aquilo era típico da cultura daquele momento. Seja cultura espacial, ou seja, do país onde você está, da cidade onde você está, seja do ponto de vista temporal. Hoje, você está, às vezes, no mesmo lugar espacial, mas você mudou no tempo. Você amadureceu e a sociedade na qual você vive também se transformou. Isso significa que valores que eram empregados antigamente não necessariamente podem ser empregados hoje em dia. Um exemplo clássico da minha infância era o programa Os Trapalhões. O programa Os Trapalhões, quando eu era pequeno, eu via, me divertia, não entendia muita coisa, mas achava legal. Hoje, quando eu olho Os Trapalhões com o olhar de hoje, eu entendo que ali dentro tinha muita piada que não cabe ser feita no cenário de hoje. Isso gera uma certa contradição dentro da gente, porque eu tenho a lembrança de algo que era legal, porque eu vivenciei aquilo de uma maneira saudável, de acordo com o contexto da época, mas o meu eu de hoje entende que aquilo não se aplica mais. Ao nos depararmos com essa sensação estranha, essa questão da nostalgia, dois caminhos básicos se revelam para a gente. É claro que isso pode ter desdobramento, mas eu vou colocar só esses dois para a gente entender um pouquinho de como funciona a nossa colocação dentro da nostalgia. O primeiro caminho, que é o caminho mais adequado, é o caminho de você entender que aquilo que eu vivenciei no passado não deve ser replicado hoje em dia. Então, se eu quiser trazer aquilo que eu vi do passado para hoje, eu tenho que adaptar por um novo costume, por um novo cenário, por um novo parâmetro de moralidade. O cenário não tão legal assim é quando eu quero resgatar aquilo trazendo os valores do passado para hoje em dia. Então eu vou continuar fazendo piadas que não cabem hoje em dia. Eu vou utilizar determinados cenários, vou utilizar coisas que funcionaram na época, mas que hoje não funcionam mais, porque a sociedade, graças a Deus, mudou. Um ponto que a gente tem que entender sempre, nesse contexto sobre a nostalgia, é que aquilo que eu senti lá no passado e que eu ainda sinto hoje não é invalidado porque aquilo hoje em dia não é mais aplicável. Por quê? Aquilo que eu sinto hoje ao lembrar dos Trapalhões ou de qualquer coisa que eu tenha vivenciado no passado e que desperta em mim essa sensação de nostalgia, não é ruim, porque ela era fruto do seu tempo. Ao resgatar essa sensação hoje, eu não estou resgatando isso para os dias de hoje. É como se fosse uma memória de uma sensação. É como se estivesse resgatando aquela vivência naquele momento, a experiência que eu tive. E isso é bom, não tem problema algum. O problema está em não ter o filtro de ver se aquilo que era do passado vale hoje em dia. As piadas que eram feitas naquele programa não cabem mais. Algumas cabem, outras não. Você tinha personagens de história em quadrinho que não cabem mais hoje em dia. Existiam contextos em livros, em novelas, em filmes, em qualquer outra coisa que hoje não cabem mais. Isso não vai invalidar aquilo que eu senti, não invalida aquilo que eu sinto, mas deve
alertar a minha consciência de que isso não pode ser aplicado hoje em dia. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, dá o seu like, assina o sininho de notificação e até a próxima. Tchau, tchau!